Existem cidades no mundo que parecem ter sido esquecidas pelo tempo, lugares onde civilizações inteiras viveram, prosperaram e deixaram mistérios até hoje. Hoje você vai conhecer 10 cidades históricas que ainda existem e que parecem irreais. Escondida no topo das montanhas dos Andes, Machu Picchu é uma das cidades mais misteriosas já construídas. Criada pelo povo Inca no século XV, ela ficou escondida do mundo por centenas de anos até ser redescoberta em 1911. O mais impressionante é que suas construções foram feitas com pedras gigantes, perfeitamente encaixadas sem o uso de cimento. E até hoje, ninguém sabe exatamente como eles conseguiram construir algo tão avançado em um lugar tão inacessível. No meio do deserto da Jordânia, existe uma cidade que foi literalmente esculpida na rocha. Petra foi construída há mais de 2000 anos por uma civilização chamada Nabateus, que dominava rotas comerciais na região. O mais impressionante é que seus templos e construções foram talhados diretamente nas montanhas, criando estruturas gigantescas com detalhes extremamente precisos. Durante séculos, Petra ficou escondida do resto do mundo, sendo redescoberta apenas no século XIX. E até hoje, grande parte da cidade continua enterrada sob a areia, escondendo segredos que ainda não foram revelados. Diferente de cidades escondidas ou esquecidas, Roma nunca desapareceu. Conhecida como a Cidade Eterna, ela foi o centro de um dos maiores impérios da história. Há mais de 2000 anos, os romanos já construíam estradas, aquedutos e monumentos que ainda impressionam hoje. O mais curioso é que no meio da cidade moderna, ruínas antigas continuam de pé, como se o passado ainda fizesse parte do presente. E mesmo após séculos, muitos dos segredos do Império Romano ainda não foram completamente compreendidos. Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo, com uma história que ultrapassa 3000 anos. Ao longo do tempo, ela se tornou sagrada para diferentes religiões, incluindo o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. O mais impressionante é que dentro de um espaço relativamente pequeno, existem alguns dos locais mais importantes da história da humanidade. Suas ruas antigas, muralhas e construções carregam marcas de diferentes civilizações que passaram por ali. E até hoje, Jerusalém continua sendo um dos lugares mais disputados e simbólicos do planeta. Antes da chegada dos europeus, Cusco era o centro de um dos maiores impérios da América. Conhecida como a capital do Império Inca, essa cidade foi planejada com um nível de organização impressionante para a época. O mais curioso é que muitas das construções incas ainda permanecem intactas, mesmo após séculos e até terremotos. Isso acontece porque as pedras foram cortadas e encaixadas com tanta precisão que não precisam de nenhum tipo de cimento. Hoje, Cusco mistura o passado e o presente, com construções coloniais erguidas sobre as bases de uma civilização antiga. Atenas é considerada o berço da civilização ocidental. Foi aqui que nasceram ideias que mudaram o mundo, como a democracia, a filosofia e a política. Há mais de 2000 anos, grandes pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles caminhavam por essas mesmas ruas. O mais impressionante é que, mesmo após tantas guerras e transformações, a cidade ainda preserva estruturas antigas que contam sua história.
A Acrópole, no alto da cidade, é um dos símbolos mais importantes da história humana. Kyoto foi por séculos a capital do Japão e ainda hoje é uma das cidades mais preservadas do país. Diferente de outras grandes cidades modernas, Kyoto manteve viva sua tradição com templos, jardins e ruas históricas. O mais impressionante é que, mesmo em meio à tecnologia avançada do Japão, aqui ainda é possível encontrar geishas, cerimônias do chá e arquitetura tradicional intacta. Cada rua parece contar uma parte da história japonesa, como se o passado e o presente existissem juntos no mesmo lugar. Kyoto é um dos melhores exemplos de como uma cidade pode evoluir sem perder sua identidade. Veneza é uma das cidades mais únicas do mundo, construída sobre mais de 100 pequenas ilhas conectadas por pontes. Ao invés de ruas, a cidade é cortada por canais de água, onde barcos substituem carros no transporte diário. O mais impressionante é que muitas das construções foram erguidas diretamente sobre madeira cravada no solo há séculos e ainda se mantém de pé. Por causa disso, Veneza enfrenta um desafio constante. O nível da água está lentamente subindo e a cidade pode mudar drasticamente no futuro. Mesmo assim, ela continua sendo um dos lugares mais visitados e fotografados do planeta. Cairo é a maior cidade do mundo árabe e uma das mais antigas do planeta ainda habitadas. Localizada às margens do rio Nilo, ela cresceu ao lado de uma das maiores civilizações da história, o Egito Antigo. O mais impressionante é que a poucos quilômetros da cidade moderna estão as pirâmides de Gizé, construídas há mais de 4.000 anos. Essas estruturas gigantes ainda levantam dúvidas sobre como foram erguidas com tanta precisão usando tecnologia da época. Cairo é um lugar onde o passado e o presente coexistem de forma única, conectando a vida moderna com uma das histórias mais fascinantes da humanidade. Istambul é uma das cidades mais únicas do mundo, porque ela está literalmente entre dois continentes, Europa e Ásia. Separada pelo Estreito de Bósforo, ela já foi capital de grandes impérios, como o bizantino e o otomano. O mais impressionante é que essa mistura de culturas ainda está presente em cada detalhe da cidade, desde a arquitetura até a culinária e as tradições. Em um único lugar, é possível ver mesquitas históricas, igrejas antigas e uma cidade moderna em constante movimento. Istambul é um ponto onde diferentes histórias, culturas e épocas se encontram em um só lugar. Essas cidades mostram como a história da humanidade está espalhada pelo mundo inteiro, cada uma com sua própria identidade, mistérios e legado. Agora me diz, qual dessas cidades você mais gostaria de conhecer?